Opa, tudo bom? Quero te fazer uma pergunta. O que te impede de voltar para a mesa? O que te impede de voltar para o Pai? Nesse vídeo eu quero estar falando a respeito de uma parábola que tem na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. E se 10 pessoas estiverem assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que 7 ou 8 pessoas já ouviram falar dessa parábola ou já leram a parábola. É mais ou menos o seguinte: tinha um homem que era rico e tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Certa vez o mais novo chegou no pai e falou: pai, é o seguinte, eu quero a minha herança, eu quero a parte da minha herança. E é isso, eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Só que a gente sabe que ele não só queria essa parte da herança. O que ele queria de fato é que o pai dele morresse. Porque a partir do momento que você tem uma herança, essa herança só será distribuída depois da morte daquela pessoa que tem toda a herança. Então, em outras palavras, ele estava falando: pai, eu quero que o Senhor morra e eu quero a parte da minha herança. Então, foi tipo isso, ele pediu a parte da herança, o pai foi lá e deu para ele, concedeu para ele segundo o pedido do coração do filho dele. Então ele tem toda a herança agora em mãos, ele saiu mundo afora aí esbanjando, gastando com coisa que não prestava, mas no final de tudo ele se encontrou num completo vazio e se lembrou da casa do pai, onde ele tinha tudo lá, onde era a casa do pai. Um momento de uma profunda angústia, de uma profunda tristeza que ele sentiu longe da casa do pai, ele decidiu tomar uma atitude. Ele decidiu se levantar e ir até o pai. Ele sabia o erro que ele tinha cometido, ele sabia o que ele tinha aprontado, mas aquela situação ali já não estava muito legal para ele, tá ligado? E esse filho novo chegou a um nível tão abaixo que ele estava se alimentando com porcos, ou seja, com animais impuros. Mas o que aconteceu? A gente vê que nessa parábola o filho decide tomar uma atitude. A atitude que ele tem é a seguinte: ele se levanta e fala consigo mesmo: eu vou chegar no meu pai e vou falar: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, portanto me trata como um dos teus empregados. Por que me trata como um dos teus empregados? Porque ele, que era filho daquele senhor rico, os empregados, o pai dele estava tendo melhores condições do que o filho de um cara que era rico. Ou seja, o empregado estava sendo tratado melhor do que ele, que era filho do cara rico. Então ele tomou essa atitude, ele foi até o pai, e o pai, tendo todos os motivos para rejeitá-lo, para desprezar ele: não, sai daqui, eu não quero mais você, nossa, você fez isso, nossa, você fez aquilo. O pai foi o único que abraçou ele. Mesmo, eu acredito, né, mesmo com aquele cheiro fedorento, aquele cheiro não tão agradável, mesmo todo sujo, todo suado, mesmo ele tendo feito as piores coisas, o pai abraçou ele. O pai tinha todos os motivos para rejeitar a volta do filho. Por quê? Porque ele tinha manchado o nome da família. E não só isso, ele tinha desejado a morte do pai. Então, o único que podia rejeitar ele foi o único que abraçou ele. Isso te lembra alguma coisa? Será que eu tô dando medo? Mas eles podem estar se perguntando: ah, mas eu caí, o que eu faço? Caiu. Só volta pra mesa, você ainda tem tempo, então volta pra mesa, cara. O pai não quer apenas lágrimas que caiam dos seus olhos, o pai não quer apenas que você se ajoelhe na frente de toda a igreja como sinal de rendição, não. Deus, ele quer muito além disso. O que Deus realmente quer é um coração verdadeiramente quebrantado na presença dele. É isso. A gente vê aqui em Salmo 51, versículo 17, que fala o seguinte: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Ou seja, se você vai lá e chora na frente de todo mundo, se você se ajoelha na frente de todo mundo, perante a igreja e tudo mais, e fala, gritando: pai, eu pequei contra ti, se o teu coração verdadeiramente não tiver arrependido disso, cara, de nada vai ser isso, tá ligado? Porque tu só vai estar fazendo essas paradas pra rapaziada de fora ver. O que Deus realmente quer de uma pessoa que errou é um coração arrependido, um coração contrito. É realmente isso que ele quer. Sabe, mano, o que eu quero realmente comunicar aqui é que você não venha estar tendo medo de voltar pra Jesus, tá ligado? Ai, mas eu pequei já não sei quantas vezes. Ai, mas eu já pequei tantas e tantas vezes que ele não vai me aceitar. Cara, é claro que ele vai te aceitar. Ele se entregou justamente para isso. A gente não precisa mais viver com medo. A gente não precisa mais viver: ai, nossa, mas eu tenho que ir lá matar o bichinho. Não, Jesus foi o sacrifício que se fez vivo. Foi o sacrifício perfeito.
que cobriu todos os nossos pecados. Todos os meus pecados e os seus pecados, ele cobriu todos. Então, o que eu quero deixar de comunicação aqui é: não tenham medo de voltar para Jesus. Não tenham medo de, mas ele vai me condenar. Não. Jesus é que nem esse pai que, com o filho mais novo, ele foi o único que poderia te rejeitar, mas ele vai ser o único que vai te abraçar. Em Romanos 5:20 vai dizer o seguinte: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aí Paulo fala o seguinte: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se você tem um pecado, esse pecado, imagine o nível de um copo. O copo está aqui. O copo está aqui. O pecado, o que ele vai fazer? Ele vai chegar ao topo desse copo, ou seja, ele vai estar ressaltando. Mas aonde tem pecado, a graça de Deus transborda, ou seja, inunda muito além desse copo, tá ligado? E é exatamente isso. Onde tem pecado, a graça de Deus superabundou. Aonde você pecou, a graça de Deus vai superabundar. E isso é maravilhoso, cara. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10 vai falar o seguinte: porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, ou seja, quer que a gente esteja vivo, ou quer que a gente esteja dormindo, no caso morto, a gente vai estar vivendo em unidade com Ele. Então, cara, Deus, Ele é muito misericordioso com a gente. Ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que a única forma que Ele poderia demonstrar esse amor dele é entregando o Filho dele, Jesus Cristo. E foi isso que Ele fez, com o único propósito: quer que a gente esteja vivo, quer que a gente esteja morto, com o propósito da gente viver em unidade, em união com Ele. Por quê? Porque Ele nos ama. Então não tenha medo de voltar para Jesus, não tenha medo de se arrepender. Não tenha medo, cara. Jesus, Ele vai te perdoar. Mas em Romanos, no capítulo 6, um pouco abaixo depois do versículo 20, vai falar o seguinte: que a gente não deve continuar no pecado para que a graça de Deus venha continuar sendo ressaltada. Não é isso. Acho que eu já falei demais, mas em resumo é isso. Se você caiu, volta pra mesa. Mas eu tô com medo. Cara, Deus é misericordioso. Ele tá disposto a te perdoar. Por quê? Porque Ele nos amou tanto, de uma forma tão louca, que Ele foi capaz de dar o único Filho dele, para que a gente venha estar vivendo com Ele. E com isso, eis a boa notícia, acho que a melhor notícia que o mundo já teve. O homem agora tem paz com Deus. E é isso. Último versículo só. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que você chegue ao verdadeiro arrependimento, independente da sua posição, independente do que você fez, Ele quer que você chegue ao verdadeiro arrependimento. Então, cara, se você errou, se você caiu, volta pra mesa, se humilhe, peça para Deus quebrantar o seu coração na presença dEle, e que você venha estar praticando a palavra dEle. Busque por Ele, com certeza Ele vai te ouvir. Deus nunca vai desprezar um coração verdadeiramente arrependido. Então se arrependa de uma forma verdadeira. Você pode falar: Deus, coloque em meu coração, crie em meu coração um arrependimento verdadeiro e genuíno, porque eu quero me arrepender de verdade. Eu quero buscar viver uma vida para o Senhor. Não tenha medo de voltar para Jesus. Ele está sendo muito paciente já. O único que podia te julgar foi o único que te amou. Deus abençoe.